qual é a sua maior dificuldade na vida, em qualquer área, em qualquer coisa. Prosperar e ter uma vida e vida em abundância. Qual que é a minha intenção aqui? O meu propósito de vida é revelar o seu poder e treinar a sua mente para que você tenha uma vida e vida em abundância em todas as áreas. E que áreas são essas? Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. E o que são essas áreas, né? A espiritualidade, ela é identidade, as leis do universo, propósito de vida e o mapa vital. Se você não sabe sua identidade, se você não sabe como funcionam as regras do jogo, se você não sabe o seu propósito de vida, ou seja, sua razão de viver, e não montou o mapa para onde você está indo, como é que você vai ter sucesso na vida? E isso a gente está falando só de espiritualidade, né? Que aí os grandes mestres dizem: conheça-te a ti mesmo, buscai primeiro o reino dos céus e todo o resto lhe será acrescentado. E o reino dos céus está dentro de você, né? A sua essência, seu eu superior, sua centelha divina, como você queira chamar. E você não domina isso. Existe uma voz que fala na sua cabeça em cima de tudo que você viu, ouviu e sentiu, tudo que você experimentou na sua vida, tudo que você ouviu dos seus pais, etc. Olha só que interessante, o Jairo falando na área financeira, a Luciné falando que a dificuldade é financeira e o dinheiro, né? Toda parte de dinheiro. Existe uma estrutura muito bacana também para o dinheiro. Vamos lá. Então, espiritualidade está aqui, ó. Identidade, leis do universo, propósito de vida e o teu mapa vital. Montar o seu mapa. Depois vem saúde, relacionamento, carreira, que está ligado ao seu propósito. Primeiro você define o seu propósito, depois você monta a tua carreira. E dinheiro. E o dinheiro, ele tem 7 aspectos, ele tem 7 pilares da vida. O primeiro deles é identidade. O segundo, propósito de vida. O terceiro, as leis do universo. O quarto, o próprio dinheiro. O quinto, a mentalidade, é uma forma de pensar. Você tem que ter um jeito de pensar sobre o dinheiro para você conseguir dinheiro. Depois vem escalabilidade e depois vem capacitação. Você tem que ser capacitado naquilo para você poder vender. Ou você vende alguma coisa, ou você sempre vai ter dificuldade com dinheiro. Ou você vive o teu propósito de vida, ou alguém vai te contratar para viver o dele. Tá entendendo? Ou você vive o seu propósito de vida e ajuda milhares de pessoas, ou alguém vai te contratar para viver o propósito dele. E você, a não ser que o seu propósito seja trabalhar com alguma pessoa, que tem como também, e você vai ficar ganhando uma parte, uma miséria dessa pessoa que está vivendo um propósito e ajudando milhares de pessoas. Então, se você é vendedor, se você trabalha com alguém, se você não tem escalabilidade, existem pontos na carreira, 7 pontos que a gente ensina dentro do Magos do Destino. São 7 estruturas para você ter uma carreira de sucesso, uma carreira perfeita para você. É uma carreira de sucesso, precisa de 7 estruturas. A primeira ali, a mais importante, é a escalabilidade financeira. Se você trabalha num emprego que você ganha um salário, aí você fala assim, mas todo ano meu salário sobe. Eu estou falando de escalabilidade, não de mendigagem, não de você receber lá um aumento de 12, 18 reais, pelo amor de Deus. Estou falando de você realmente escalar, ou seja, se você trabalhar mais, se você vender mais, se você fizer algo a mais, você ganha muito mais, porque você vai dedicar ali. Mas tem emprego, se você trabalhar o dobro, o que é quase impossível, porque geralmente você fica 8 horas no emprego, se você trabalhar 16, né, você não vai ganhar o dobro. Às vezes você ganha um aumentozinho, alguma coisa, e você fica aí, gastando o dobro. Por quê? Porque você não tem mentalidade de riqueza. Todo dinheiro que entra na sua vida, você gasta. Todo dinheiro que você entra, você gasta com coisas que você não precisa para mostrar para pessoas que você talvez nem conhece, que você é uma coisa que você não é, que a maioria dos pobres, eles querem parecer rico. E os ricos, já notou que eles andam tudo com roupas normais, tudo totalmente humildes ali, principalmente os bilionários, os grandes players da vida que são muito ricos, eles têm um estilo de vida extremamente simples, uma vida simples, e tem o dinheiro trabalhando para eles. Gera segurança, gera experienciar o mundo, a vida e todas as possibilidades que pode, tem evolução, está sempre estudando,
Toda pessoa rica, toda pessoa de mentalidade rica, ela está sempre estudando, fazendo curso, lendo livros, se especializando em alguma coisa. O pobre não. O pobre ele acha que já sabe tudo e que vai conseguir dar um jeito com o que ele tem. A maior imbecilidade que você pode pensar é achar que você vai dar um jeito. Sabe por quê? As leis do universo, que eu explico no meu livro Segredos da Vida, as regras do jogo. O primeiro princípio é que mentalismo. Tudo é mental. Tudo é um reflexo do mental. E o segundo princípio é de correspondência. Assim como é dentro, é fora. E se o mentalismo é o primeiro princípio que abrange tudo e que tudo é criado primeiro na mente para depois ser projetado na vida 3D. Ou seja, eu sou, eu faço, eu tenho. Então primeiro eu sou para depois me comportar dessa forma. Presta atenção nisso que eu estou falando. Se você acha que você vai dar um jeito com a mentalidade que você tem, você é muito burro. Por quê? Porque você tem o resultado que a sua mente te trouxe, meu Deus do céu. A vida que você tem hoje é a vida que você tem no fundo do seu coração. Provérbios 23:7. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Então, se você pensa no fundo do seu coração, que são seus paradigmas, seu conjunto de programações mentais, de tudo que você viu, ouviu e sentiu. Se você não ouvir, ver e sentir coisas novas, aprender coisas novas, os seus resultados vão ser os mesmos, porque as suas crenças, os seus paradigmas são os mesmos. Então eu acredito nisso. A quantidade de dinheiro que você tem hoje é exatamente a quantidade de dinheiro que cabe na sua mente. Você não tem mais dinheiro hoje porque você não tem uma mentalidade mais rica. Tudo na vida vibra. Terceiro princípio do universo, vibração. Tudo vibra, tudo está em eterno movimento. Por quê? Porque tudo é energia. E tudo vibra em polos, princípio de polaridade. E esse vibrar tem um ritmo, princípio de ritmo. Ele está vibrando. E quando você tem esse princípio de ritmo na vida, fluindo, às vezes fala assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Quer ganhar as coisas. Pensamento de pobre. A pessoa que é rica, ela entende que ela tem que contribuir para o mundo. Nós estamos aqui para experienciar, evoluir e contribuir. Se você não quer contribuir, quer ganhar coisa, pensamento de gente que suga. E essas coisas que sugam no universo são eliminadas, tá? Tudo contribui no universo. Por que que você não quer contribuir? Você está perdido totalmente no ego. Então tudo tem um fluxo. E você está vibrando aqui. Então sua vibração é de R$1.500, R$3.000, R$5.000. É isso que você vibra. Quando você se empolga e quer ganhar alguma coisa, o que você faz? Você continua no ego. Ego é embaixo, expansão, consciência em cima, ego embaixo, que é a contração. Expansão, essência, contração, ego. Quando você está no ego, você está vibrando, você está oscilando, você está muito oscilante. E você está vibrando ali. Então, hora você ganha 2.000, hora você ganha 2.500, hora você ganha 3, hora você perde 4. Você vira uma zona. É ou não é? Eu já fui assim, já vivi assim. Às vezes ganhava uma grana legal e de repente perdia tudo, ficava pior, ficava ruim, desesperado. Olha, eu tô feliz, isso, ri mesmo, que daqui a pouco você tá chorando. Então você tá sempre oscilando demais, olha. Você tá muito lá embaixo, no chakra base ainda, pensando em sobrevivência, pagar conta, pagar aluguel. Isso é a pior coisa que você pode ter na sua mente. Então você tá aqui. Quando você pensa em ganhar na Mega Sena, em fazer alguma coisa que do nada te dê uma grana, pode até ser que você receba uma grana porque você atraiu. Pode até ser. Olha só onde está o grande erro da vida. Presta atenção. Você está aqui e você quer ganhar dinheiro. Vamos supor, você pode olhar. Tem até estudos sobre isso. 99,98% das pessoas que ganham na Mega Sena ficam piores do que estavam. Por quê? Porque elas não têm consciência da riqueza. Elas não expandiram a consciência dela para dinheiro, não tem a mentalidade de dinheiro. Lembra que eu falei que prosperidade é uma forma de pensar? É uma mentalidade e não uma coisa. Prosperidade não é a quantidade de grana que você tem. Lembra que eu falei aqui, ó? Prosperidade é a capacidade de pensar de uma forma produtiva e abundante. O resultado disso é a riqueza material. Quando você, vamos supor que ganhe lá na Mega Sena, der louca e você ganhou. Olha o que acontece. Pum! Sobe aqui. Mas a sua consciência está agarrada aqui atrás. E você ganhou um dinheiro. E não precisa ser na Mega Sena não, tá? É uma graninha que você tirou a mais. Um dinheiro de alguém que morreu que você recebeu.
Você fudeu tudo e gastou o dinheiro todo, sumiu na tua mão. É uma grana de um imóvel que você não sabe como investir, você não sabe o que fazer. Você, pá, subiu, olha o que acontece. Viu? O ritmo é a compensação para buscar o equilíbrio. Então, o tempo todo ele vai fazer isso até que ele busque o equilíbrio de novo. Quando busca o equilíbrio, você dá uma atitude de novo. Tum, sobe ou para cá ou para cá. E aí, vamos supor que você está aqui vivendo na Matrix, dentro do chakra base. E aí acontece uma coisa muito negativa, contração, como uma pandemia. Tudo está ruim. Quer dizer que se está muito ruim, vai ficar muito bom. Mas só fica bom para quem tem consciência disso. Senão você continua sempre reclamando, sempre no estresse. Qual que é o segredo então, Gamanal? O que eu faço? Você faz isso aqui, ó. Ao invés de você sair daqui e fazer isso, pendular, você expande a sua consciência e agora ao invés de você ficar pendulando e vibrando aqui em ritmos, em polos, você evolui a consciência para um outro nível. Imagina, você está em 1.500, 2.000, 3.000 reais. O que você faz? Você expande a sua consciência para 5.000. Ao pêndulo, ele vai atrás. E uma mente que se expande nunca mais volta para o seu estado original. Albert Einstein. Aí você faz o quê? Expande para 100.000 reais por mês. Sua consciência está lá, você nunca mais volta nela. Porque depois de ter visto, você nunca mais desvê. Depois que você aprende, expande a sua consciência. O que é a expansão da consciência? Lembra que eu falei que a vida são pontos de vista, de experiência sequencial, de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas? Ponto de vista. Quanto mais pontos de vista você adquire sobre as coisas, mais a sua consciência expande sobre cada área. Então você precisa estudar sobre saúde, sobre espiritualidade, sobre relacionamento e sobre dinheiro. Porque ou você equilibra essas 4 áreas, ou você sempre terá uma vida desequilibrada. Só que por onde eu começo? Poxa, é tanta coisa. Estudar sobre dinheiro, estudar sobre isso, sobre aquilo. Buscai primeiro o reino dos céus e todo o resto lhe será acrescentado. Você quer alguém mais sábio do que esse aí, essa dica? E onde está o reino dos céus? Dentro de você. Ou seja, conheça-te a ti mesmo. 450 anos antes de Cristo já estava dizendo isso. Conheça-te a ti mesmo. Busca o reino dos céus que está dentro de você. Entendeu? Tudo está buscando dentro de você. E o que você precisa buscar dentro de você? Identidade, as leis do universo, propósito de vida, criar o mapa da sua vida, porque se você não cria o mapa da sua vida, você vai viver a vida que os outros estão mandando. E você, como criador da sua identidade, da sua vida, você tem que criar a sua realidade, tá? Aí você cuida do seu corpo que você habita, depois do seu relacionamento, depois da sua carreira que foi definida no seu propósito e dinheiro. Você só tem que se preocupar com essas coisas aqui, ó. Só com essas coisas. É mole? Basicamente 7 áreas que você tem que focar. Começa por onde, Gamanal? É muita coisa. Buscar primeiro o reino dos céus. Entenda a sua identidade, entenda as leis do universo e propósito de vida. Indomar.